Beleza, pessoal. Então vamos começar aqui um novo assunto, né? Lembrando, esse assunto aqui eu não vou cobrar vocês em prova ou em teste. Talvez, se precisar, eu só vou cobrar em algum trabalho, certo? Eu vou cobrar em algum trabalho. Mas, por enquanto, o que eu quero de vocês é só atenção, certo, pessoal? Então, gente, esse assunto aqui ele é legal e interessante também, sabe por quê? Até hoje, a maioria dos brasileiros tem um pensamento, tem uma visão é, meio que preconceituosa do que é a África, entende? Como assim, professor, preconceituosa? Gente, as pessoas acham que a África é que o povo africano é aquele povo antigo, primitivo ainda, todo mundo em tribo, morando em tribo, né, usando aquelas palhas, caçando. E, gente, isso é um preconceito tremendo, sabe? Isso é um grande preconceito. Sabe por quê? Lembra, gente, que a palavra preconceito significa o quê? Pré, algo que vem antes. E conceito, uma ideia. Ou seja, pré-conceito, uma ideia antes de você conhecer, certo? Então, infelizmente, esse pensamento existe muito forte no Brasil, tá? De que o povo africano é aquele povo primitivo, né? Aquele povo atrasado que mora em tribo e tal. E, gente, não tem nada mais errado do que pensar desse jeito. Sabe por quê? Cara, lá na África, gente, tiveram grandes impérios, quase tão grandes e tão poderosos quanto o Império Romano. Vocês sabiam disso? Vários e vários e vários povos, pessoal. Outro preconceito muito grande que as pessoas têm da África, sabe o que é? Achar que todo mundo na África é preto. Todo mundo tem a mesma cor na África, todo mundo preto do mesmo jeito. E, A gente, maioria tem alguns que são albinos. a, a, a maioria, gente, olha só que interessante. Claro que 99% deles são negros, né? São pretos, tá? Mas tem um detalhe. A coloração da pele e até a fisiologia do rosto, por exemplo, o rosto de um brasileiro é diferente do rosto de um japonês, por exemplo. Né? O japonês é mais baixinho, tem a pele mais amarelada, tem o olhinho puxado, tem o cabelo liso. Né? Então, gente, lá na África é o mesmo jeito, pessoal. Olha só. Olhem para essa imagem que está aqui do seu lado direito, na parte de cima. Cara, olha só que interessante, gente. Ó. A África, ela não é um país, ela é um continente. Inclusive, olha só que interessante, é um continente maior do que o Brasil inteiro. Inclusive, pessoal, olha só, vou fazer outro risquinho aqui dentro do slide, ó, O aqui, ó. formato dela parece com o do Brasil, mas não é. Isso, exatamente. Tá vendo essa partezinha, gente, aqui, ó, que eu fiz um quadradinho menor? É aqui que Sim. fica o Egito, o poderoso e famoso Egito. Entende? E, cara, eu já vi pessoas dizendo que o Egito não fica dentro da África. E, pessoal, o Egito é um país africano. Eu já vi filmes sobre o Egito onde todo mundo era branco. E, cara, os egípcios são negros. Entende? Então, assim, cara, esse assunto é legal, pessoal, para mostrar para vocês que, primeiro, os africanos não são todos iguais. Segundo, eles não vivem em tribos. Já viveram, né? Como todo mundo da pré-história. Mas hoje em dia, né, tem vários países. E nessa época daqui, no caso da civilização antiga, viu, gente? Essa aqui é a mesma época do Império Romano, tá? Por isso que eu achei legal trazer esse assunto agora. É na mesma época do Império Romano. Gente, nessa época, existiam grandes impérios. E outra, viu? Não era império pobre, não, viu, meu irmão? Era império rico. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, tem a história, isso é real, tá? Tem a história de um rei africano chamado Mansa Musa. Olha o nome do cara. Mansa Musa. Esse nome Mansa, pessoal, é um título de nobreza, tá? Como se fosse rei, certo? E Musa é o nome dele. É como se a gente fosse traduzir, seria meio que assim, ó. Rei Musa, certo? Rei, no caso é o nome Mansa, tá? Bom, se liga só na história que interessante. O Mansa Musa, ele fazia parte do reino de Mali, tá? Ele era o rei do Império de Mali. Olha que interessante, tá? Do reino de Mali. Gente, tem documentos que mostram que o Mansa Musa era tão rico, tão poderoso e tinha tanto ouro no império dele que ele amarrava o cavalo dele numa rocha de ouro. Já imaginou que é você arrumar uma rocha de ouro? Gente, não é uma pedrinha, é uma rocha. Você está entendendo? É uma rocha só para ele poder amarrar o cavalo. Prender o cavalo dele. Misericórdia.
É o bichão mesmo. Diga aí se o cara não tem ouro, Bilhões de dinheiro. né? Diga aí se o cara não... E outra, isso era só para amarrar o cavalo, viu? Imagina o tanto de ouro que ele não tinha, né, no reino dele. Viu, gente? Outra coisa legal, olha só para aqui, gente. Olha para o mapinha, todo mundo. Outra coisa legal. Essa regiãozinha aqui, ó, esse retângulozinho que eu fiz aqui nessa região, já ouviram falar no famoso deserto do Saara? Quem aqui já ouviu falar? Sim, professor. Eu já. Sim, é um deserto muito, mas muito enorme. O Enorme. E é deserto do quente. Saara, o deserto do Saara é o maior deserto do mundo. E é justamente essa regiãozinha aqui que eu grifei para vocês. Isso aqui que eu grifei para vocês, gente, é o deserto do Saara, tá vendo aqui, ó? Essa faixazinha de terra aqui, ó, é o deserto do Saara. E por que eu tô falando nele? Galera, do deserto do Saara, abaixo da areia, existem muitas placas de sal. Então, os africanos, né, os reinos africanos, eles foram muito poderosos no comércio de sal. Por isso que era chamada essa região, gente, na época, pessoal, essa região não era chamada de deserto do Saara, era chamado de Sahel. Olha que legal esse nome, né? Professor, Era chamado... Oi. eu tinha visto lá, é um lugar que eu tinha ouvido falar, que é um deserto de sal, que é tipo, era um lugar onde tinha um mar bem grande. Só que quando ele secou, só ficou o sal, aí ficou um mar de sal. Essa daí é na região do Oriente Médio, tá? No caso do deserto do Saara. Ah, gente, e um fato curioso. A gente sabe que um deserto é um lugar extremamente quente, não é isso? E se eu falar para vocês que Mas já à noite é nevou? frio. Exatamente. Eu vi no Instagram. Pronto. E se eu falar para vocês que já nevou no deserto do Saara? Porque é o seguinte, como é um lugar muito quente, a areia, ela retém calor muito rápido e ela libera calor muito rápido. Então, como a Letícia falou, gente, isso aqui é maravilhoso, é muito interessante isso. Durante o dia é muito quente, mas durante a noite, meu irmão, é muito frio, né? E teve uma época que chegou a nevar, de tão frio que ficou a noite, né? Olha que interessante isso. Tá, pessoal? Então, só para a gente poder passar agora, como eu falei para vocês, esse assunto aqui é importante para mostrar para vocês que o povo africano não é a mesma coisa, que o povo africano não vive em tribo. Claro, ainda existe tribo hoje em dia? Sim. Do mesmo jeito, pessoal. Heloíse, desliga o seu áudio, Heloíse. Obrigado. Viu, gente? Então, do mesmo jeito que ainda hoje no Brasil existem tribos indígenas, lá também existem tribos. Certo? Então... Desculpem. Viu, gente? Então, assim, só para vocês terem uma noção, tá? Esse assunto aqui é legal por isso, que ele vai mostrar para vocês que existem grandes reinos, grandes reis, a cultura deles era diferente, a religião era diferente, tá? Então é muito interessante, certo? Então vamos lá, pessoal. Lembrando que não precisa anotar nada, tá? Então, com relação a esse assunto aqui, não precisa se preocupar em anotar nada, certo? Só se eu pedir mesmo. Professor, Então vamos lá. Oi. uma das coisas que mais admira nos africanos é as danças deles. Mas assim, será que você não está confundindo com dança indígena, não? Porque assim, os africanos eles não têm uma cultura muito forte, não, de dança, viu? Mas que tipo de dança você está falando? Você se lembra de alguma? Assim, agora eu não me lembro não muito. Eu não sei, professor, mas eu tinha visto algumas danças deles É africanos. dos vídeos, eu acho, porque os vídeos tinham uma grande cultura só de dança. Eles Assim, ficavam para adorar deuses. quem praticava mais, um pouquinho mais, assim, a questão das danças, eram os indígenas aqui no Brasil. Lá eles tinham dança também, viu, Michel? Você não está errado, não, tá? Lá na África eles também tinham danças, tá? Mas eram danças mais tribais, certo? Tipo, do mesmo jeito dos indígenas aqui. Eles dançavam para agradecer pela chuva, faziam algum tipo de dança ali como uma forma de ritual antes da guerra, certo? Mas, claro, essas danças africanas deu origem a várias danças, né, que ao redor do mundo, certo? Inclusive, uma delas que veio para aqui para o Brasil foi chamada de lundu, tá? Chamada de lundu ou lundo, tá? Tanto faz. E é bem interessante, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Então, olha só que interessante isso aqui, ó. Já começa com uma frase interessante. Se liga só aqui nesse negócio como é importante. Então, olha só. A África é considerada como o grande berço da humanidade. Gente, isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui, tá? Isso A eu África, disse isso.
Isso, lembra que eu já falei para vocês sobre isso lá, acho que no começo do ano, né? A gente começou no Foi. começo do ano, né? Então, gente, a África é o berço da humanidade. Como já falei para vocês em outras aulas, né? Eu acho que foi até naquele período sobre o evolucionismo, né? Que a gente estudou na sala de aula ainda, né? Sobre o evolucionismo. Egito. Então, quando eu falo berço da humanidade, berço onde se coloca o quê? Um recém-nascido, tá? Então, as pessoas, os arqueólogos, né? Aqueles homens, né? Os arqueólogos, historiadores, eles acreditam que foi na África que a humanidade surgiu, né? Os primeiros habitantes da Terra surgiram lá na África. E tem vários documentos históricos, vários achados arqueológicos que comprovam isso, tá, pessoal? Bom, então, como eu falei para vocês, gente, pessoal, tem alguém que está com o áudio ligado, com o bebê chorando. Aí, Heloísa, meu amor, desliga o seu áudio. Você liga na hora de falar, mas depois você desliga, certo? Porque já 2 vezes já que sai algum barulhinho da sua casa. Então, como eu falei para vocês, né? Eu acho assim que a região mais famosa, eu não digo a mais importante, tá? Mas assim, a mais famosa, quando se fala sobre Egito, quando se fala sobre África, é o Egito, tá? Então, assim, o país mais conhecido da África é o Egito, certo? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Então tá aqui, gente, um mapa. Lembrando que esse mapa daqui, olha só, a África possui mais de 50 países e centenas de etnias, tá? Centenas de etnias, certo? A diversidade cultural é a marca desse continente. Então, gente, como eu falei para vocês, olha só o tanto de país famoso que nós já ouvimos falar. Eu acho que com certeza já ouviram falar em algum lugar, mas vocês não sabiam que era na África. Olha só, vamos lá. Cadê aqui? Angola, eu já ouvi falar da Angola, só não sabia que era na Argélia. África. Tá vendo aí que interessante? Olha a Letícia comentando aí, gente. O Sudão, a Etiópia, o Egito, Líbia, Nigéria. Tá vendo aqui? Né, o Quênia. Gente, já ouviram aquele filme Madagascar? Aquele desenho animado Madagascar, que tem até o 3? Eu me remexo muito. Sim. Eu me remexo muito. Olha aqui, gente. Muito. Gente, olha aqui, ó. Olha o local onde se passa o filme, a Ilha de Madagascar. Ela Ainda existe. tem até o nome. Tá vendo aqui o nome, ó? Madagascar. Tá vendo aqui? Tem gente que acha que Olha. Madagascar não existe. Né? Tem gente que acha que Madagascar não existe. Mas ela existe, olha aqui do lado. Ó, que interessante. A Ilha de Madagascar. Eu queria ver, hein? É uma floresta enorme, é? Não, que floresta. É uma ilha, rapaz. É uma ilha. Rodeada Assistiu o filme, não? É uma ilha rodeada por oceano. E, claro, a parte central, né? A maior parte central ali é uma floresta. Certo? Então, olha só, gente, aqui, ó. Aqui, ó, Angola, tá? Como a Letícia comentou, né? Angola, tá, gente? Gente, tá vendo onde tem esse nomezinho aqui, ó? Ó, o Marrocos. Onde fica o Marrocos, gente? Tá vendo? Então, assim, Eu já ouvi falar do Marrocos também. né? Então, vários países que a gente ouve falar, a gente escuta na televisão, falar em série, em filme, em desenho, e que a gente nem imaginava que ficava na África. Estão vendo como é interessante, pessoal? Séria. Então aqui você percebe, tá, gente? Então aqui você percebe, né? E aqui está uma imagem, né, do satélite, né? O mapa geográfico real, né? Aqui é um desenho, né? Aqui é um desenho e aqui do lado está o mapa real. Então, gente, você observa, pessoal, uma coisa interessante. Só por esse comecinho aqui dá para você perceber o quanto o reino africano, né, o continente africano, ele é grande, rico e poderoso e cheio de culturas. Né, diferente do pensamento preconceituoso que a gente tem, que todo mundo é igual, que o povo tudo é tribal, é um pensamento completamente zoado e errado. Né? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Olha só, gente, aqui, ó. O famoso deserto do Saara, tá? Aqui, essa regiãozinha, né, como eu mostrei para vocês agora há pouco, né, ó. Toda essa parte aqui, ó, é o deserto do Saara, certo? Ou conhecido também chamado de Sahel, tá? Então, ó, maior deserto do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. É o pequenininho, né? É o pequenininho. É bem grandão, Ó, atravessa 10 países e divide o continente em 2 partes distintas. Então, cara, olha que interessante, gente. O deserto do Saara, ele é tão grande que é como se fosse assim, ó. Tá aqui ele,
E aqui na parte de cima é chamado de África do Norte. E aqui de embaixo é chamado de África subsaariana. Ou seja, sub algo que está embaixo. E saariana vem de deserto. Ou seja, a África abaixo do deserto. Olha que interessante, cara, isso. Né? Você vê a importância do deserto do Saara. Né? E outra, vocês perceberam que a parte embaixo do deserto do Saara, ela é bem verdinha? Perceberam isso? Tem muitas Sim. florestas, pessoal. E outra, é nessa região, olha que fantástico, pessoal. É nessa região, abaixo do deserto do Saara, que tem o famosíssimo, né, a famosíssima savana. Todo mundo aqui já ouviu falar ou já assistiu o Rei Leão. Cara, o Rei Sim. Leão... Gente, o Rei Leão... Tá bom, Rian. Tá bom, Rian. Precisa cantar. O Rian é o cantor das trilhas sonoras. Gente, ó, o Rei Leão se passa nessa região aqui, ó. Ou seja, na região da savana, tá? A famosíssima savana africana. E é nessa É que a região, parte de pessoal. cima vai pro deserto, né? Isso. E, gente, e é nessa região aqui, embaixo do deserto do Saara, na região da savana, que nós temos aí, pessoal, aqueles animais famosíssimos que a gente vê em filme. As zebras, os rinocerontes, hipopótamos, Papagaios. tá? Girafa, papagaio. Papagaio não, menino. Papagaio aqui no Brasil. Né? Professor, já tem vários Oi. filmes, né, sobre a África, parece. Sim, sim. Mas o interessante, viu? Ó, pegar o que o Michael comentou agora, gente. Pegar o que o Michael comentou. Sabia que esses filmes é que, na maioria das vezes, é eles que criam na nossa cabeça esse pensamento preconceituoso de que a África é um monte de povo tribal e todo mundo é igual? Porque na maioria dos filmes, eles não mostram que tem vários reinos, várias culturas e várias religiões. Eles só mostram que parece que todo mundo é igual. Então, muito desse pensamento preconceituoso que a gente tem, né? E, claro, não um preconceito maldoso, né? Só que a gente acha que todo mundo é igual, mas é por causa desses filmes. A grande maioria é por causa desses filmes. Certo? Vamos lá. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Então, olha só, a comunicação entre as duas Áfricas... Gente, olha só. Quando fala sobre duas Áfricas, tá? Não é que seja dois São duas partes. Isso. É duas partes, tá? É a parte de baixo, aqui, e a parte de cima, certo? E no meio, o deserto do Saara, tá? Não esqueçam disso, viu, gente? Então, quando a gente fala aqui em duas partes, não é que existe duas Áfricas, não, tá? É porque essa parte do meio, ó, essa parte aqui do meio, é o deserto, tá vendo? Como se fosse divisão. Isso. Tá vendo aqui onde eu risquei essa linha vermelha aqui no meio, ó? É como se fosse uma grande linha vermelha, que é o deserto do Saara, que divide o reino africano em duas partes, tá? A África do Norte e a África subsaariana, certo? Deu para entender, né, gente? Ou África do Sul, você pode chamar assim também, tá? África do Norte e África do Sul, certo? Só para deixar claro para vocês aí, tá? Então, vamos lá. Então, a comunicação, né, ó, entre as duas Áfricas só foi possível porque alguns seres humanos, né, se adaptaram ao deserto, tá? Então, gente, você pode ver, né, o famoso camelo, né, os camelos aí, ó, você pode ver esse homem aqui, né, ó, todo vestido só com os olhos de fora, né, porque se você leva muito sol, você vai ter muitos problemas de pele, você pode ter câncer de pele, né? Então, vocês precisam estar sempre, ó, completamente protegidos. Lá não né? tem protetor, não. E também por causa do furacão de areia, né? Que tem. Como é que é, Letícia? É porque também não tem muito. A areia tá absorvendo o calor, né? Não, por causa que não tem furacão de areia. Isso, é tempestade de areia. Professor, Oi. aí a areia é muito quente por causa que isso, o senhor falou, né? Que ela tá absorvendo o calor do sol e tá jogando ele de volta, né? Aí a pessoa vai se pisar descalço vai queimar o pé inteiro. Exatamente, tem tudo protegido, né? Então tem aqui os camelos, né? E uma coisa interessante, pessoal, é que eles acabaram dominando o deserto, sabe por quê? Ó? Por causa do comércio, né? Para poder comercializar entre uma parte e outra. E principalmente o comércio de sal. Tá? Então esqueçam lá, né? Que eu comentei com vocês que embaixo de toda aquela areia do deserto do Saara tem várias placas de sal, certo? Mas, pessoal, como é que os camelos conseguem sobreviver nesse deserto? Por causa daquelas costas. Estão vendo aqui, gente? Olha só, não tem todo camelo não tem, Abastecimento de água. ele não é famoso por causa daquelas costas dele, né?
que é 2 lombos bem grandão, né? Nas costas dele. Pronto. Aquelas costas ali, Rian, ele reserva água. Então, quando ele bebe muita água e a água fica ali reservada. Então, mesmo que ele não encontre água durante dias, ele consegue sobreviver. Ele consegue passar de 5 a 10 dias sem beber água, porque ele vai armazenando água, não é que ele vai tomando água, mas aquela reserva de gordura e de água que fica naquele lombo dele faz com que ele consiga sobreviver. Por isso que ele é um dos poucos animais que conseguem viver no deserto. Nossa. Entendeu? É Ele muito é interessante, cara. Muito interessante mesmo. Vamos lá. Então tá aqui, né? Só para mostrar para vocês a divisão, né? Ó, deserto do Saara, deserto do Norte, né? A parte de baixo, onde vai ter aí vários reinos importantes, tá? Então, olha só, gente, aqui é a cidade. Estão lembrados que cidade é essa? Que cidade é essa, gente? Cartago. O que foi que aconteceu com ela? O que foi que aconteceu com ela? Ela foi inundada. Ela foi Não. inundada. Tô brincando. Não. Foi destruída. Gente, com quem foi que ela entrou em guerra? A gente viu isso aí recentemente. Com quem foi que ela entrou em guerra? Roma? Foi uma pergunta ou foi uma resposta? Gente, lembre que foi lá na época da República Romana, na época da expansão romana, que Roma entrou em guerra com Cartago. Eu até falei para vocês, foi uma batalha muito difícil de vencer. Que Roma ganhou a primeira, Cartago ganhou a segunda. Quase empate. Isso. E na terceira batalha, Roma Foi acabou 2-1. vencendo. Tá? E outra, gente, Cartago era importante por isso aqui, ó. Mercadorias como ouro, prata, ferro e marfim. Marfim é um tipo de mármore nobre, gente. Marfim é muito caro. Muito, muito caro. E na região de Cartago tinha muito marfim. Certo? Então... Por isso que Roma queria. Exatamente. Por isso que teve tanta guerra. Todo mundo queria passar o olho lá, né? E a única que conseguiu vencer Cartago foi Roma, né? Olha só, vamos mostrar aqui as grandes batalhas aqui, ó. Né? Lembra que eu falei para vocês as guerras púnicas? Caramba. Ó, com a vitória de Roma, Cartago foi destruída, anexada ao Império Romano, e os sobreviventes tornaram-se escravos, né? Então tem aqui 2 imagens, né? Mostrando essa grande batalha, né? Mostrando aí essa grande batalha entre Cartago e Roma, certo? Outro reino está aqui, né? A civilização Nok, tá? Também foi outra importante Ô, professor, essa figurinha que tá no lado parece muito um egípcio. porque é próximo, gente. Não esqueça que é a mesma cultura. O Egito fica na África. Então não é que o Egito criou uma arte e os outros copiaram. Na verdade, o Egito já faz parte da mesma cultura. Entendeu, Michel? Agora, porque parece a África inteira fazia esse tipo de obra aqui. Mas como eu falei para vocês, geralmente parece que a gente esquece da África e só pensa no Egito, né? Gente, vocês aqui já comeram essa raizinha aqui, ó? Sim. Inhame. Sim. E veio, pessoal. A nossa cultura aqui no Nordeste de comer inhame, olha de onde veio. Lá da África. Certo? Olha que interessante, cara, isso. Minha mãe Né? disse que é muito bom. Demais, eu também gosto muito. Né? Gosto demais. Então, gente, perceba aqui, ó. Eu prefiro Dentro macaxeira, mas também é bom. dentro dessa regiãozinha aqui de Nok, tá? Dentro da região de Nok, tem a Nigéria, Níger, Mali, a famosa Costa do Marfim, certo? É uma região bem importante aí, quase no litoral africano. Não tem Tá? abóbora. Isso. Viu, gente? Ó, lembrando, pessoal, não precisa escrever nada não, tá? Eu tô mostrando para vocês aqui só algumas características importantes para vocês verem que o reino africano ele é muito, muito, muito importante. Certo? Então tá aqui, ó. Olha, esculpindo, gente. Eles pegaram um bloco de argila, né? Aí tá aqui o homem, né, esculpindo. E olha o que, é que eles esculpiram aqui do lado, gente. Aqui do lado direito. Né? Um rosto aqui. Né? Reino de Kush também é outro reino muito, 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 muito importante. O reino de Kush. Tá? E era bem próximo ali, tá? A região do Egito. Por isso você vai observar aqui, gente. Olha só. Estão lembrados desse riozinho aqui? Rio Nilo. Né, que era o principal rio africano. Sim. Aliás, o principal rio egípcio, né?
famoso Rio Nilo, né? Que a civilização só sobreviveu por causa dele, Também né? tem o Rio Tigre, né? Mas o Rio Tigre e o Tigre e Eufrates é Eufrates. lá na Mesopotâmia, tá? Lá na Mesopotâmia, né? Então tá aqui o reino de Cuxi. Não, eles chegaram a dominar o Olha o Egito, ouro, né? meu Deus. Cara, olha aqui, gente, uma imagem que prova muito bem como eram os egípcios. Tinha até uma novela, cara, na Record, não me lembro agora o nome da novela, mas que era sobre o Egito. Que bicho, era ridícula a novela. Porque mostrava todos os. Não, nada a ver, cara. Eu tô falando do Egito, né? E mostrava que, tipo, todos os egípcios eram brancos. Eu digo, meu Deus do céu, tinha até egípcio lá com olho azul, loiro do olho azul. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que esse povo achou esse pessoal? Porque, gente, os africanos, né? Oi? Professor, era José do Egito? Eu não me lembro, Railândia. Eu, não me, eu, sei, eu sei que era uma novela. Eu acho que era, viu? Eu sei que era uma novela que aparecia o povo do Egito lá. Não, porque assim, eu não assisto novela, não, tá? Mas às vezes quando eu passava na casa da minha mãe, a televisão tava lá ligando na Record, passava algum comercial e tal, eu ficava olhando e digo, meu Deus. Porque, gente, olha só. Aqui tá um bom exemplo, essa imagenzinha aqui do lado direito em cima. É um bom exemplo, cara, para você perceber, gente, que os africanos, os egípcios, eles eram negros. Tá? Eles eram negros. Certo? É que nem Vamos a lá. Cleópatra. Dizem que ela é Exatamente. bonita, galega do olho azul, mas é feia. E a Só que maioria não, né? nessa novela era todos Nada brancos, a né? ver Era essa professor. coisa. Né? Então, assim, a famosíssima Cleópatra, né? A rainha Cleópatra, ela era muito linda, mas ela era negra, né? E não branca do olho azul. Tá? Então, olha só, que interessante, né? Eu estou passando mais rapidinho porque vou mostrar para vocês aqui a cultura deles, tá? Né? A cultura deles de artesanato, né? De construção. Ó. Você já pode ver, né? Que é bem parecido com a crise do Egito. Isso aqui é a prova de Tem que até não era só o pirâmide. Egito. Isso aqui é a prova de que não era só o Egito que fazia pirâmides. Tá? Não era Porque algo essas só do pirâmides Egito. são mais perfeitinhas, elas. Exatamente. Não era algo só do Egito. Claro, lá no Egito é que tinha as maiores, né? Lá no Egito, com certeza, eram as maiores pirâmides, né? Mas não eram as únicas. Tá? Olha que interessante aqui, ó, né? Alguns templos. Tá? Aqui já é Lembrou outra de Roma. civilização. Né? Isso aqui já, ó, Aksum, tá? A civilização de Aksum, tá? Que já era outra região bem importante. Olha só, gente, aqui, ó. Essas torres são chamadas de obeliscos, tá? São chamadas de Lembrou a obeliscos. Torre Torta. Parece a Torre É Torta. a assim. Torre de Pisa, né? A Torre de Pisa É. lá. Olha só que interessante a questão da pintura. O Reino Aksum guarda uma das mais ricas histórias do continente africano. A de Maqueda, a existe. rainha de Sabá. Olha só, gente, já ouviram a lenda de Maqueda? Né? Famosa por sua beleza, Já, a rainha mas teria eu- sido uma das governantes dos Alchumitas. E olha só, diz a lenda que ela teria ouvido falar da sabedoria de Salomão, né? O Salomão da Bíblia, né? Lá, rei de Judá, e feito uma viagem até Jerusalém para conhecê-lo. E da união dos dois teria nascido Menelik e tido início uma dinastia de reis etíopes que governou até o século XX, né? Então existe essa lenda, né, de que essa mulher, né, essa rainha Maqueda, foi conhecer o rei Salomão e teve um filho com ele, né? Enfim. Então é isso, pessoal, né? Então a nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, era bem rapidinha, tá? Foi uma aula bem mais rápida, só para mostrar para vocês aqui a cultura do povo africano, tá? Só para mostrar para vocês aqui, tiveram diversos reinos, tá? Diversos reinos mesmo, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó, só por esse mapinha, já dá para a gente ter uma noção da quantidade imensa de reinos, de povos. E eu digo uma coisa para vocês, pessoal. Eu não abordei agora porque não cai no assunto de vocês ainda, tá? Mas, gente, cada lugar desse tem uma cultura diferente, cada lugar desse tem uma religião diferente, cada lugar desse tem uma língua diferente. Entendeu, pessoal? Então, o que eu quero ensinar para vocês hoje, o que eu quero que vocês aprendam hoje, pessoal, é isso. É que os africanos, o continente africano, pessoal, não é todo mundo igual. Não é todo mundo branco do olho azul. Entende? Não é um povo tribal atrasado, né? Todo mundo lá em tribo ainda caçando. Não, gente. A partir de hoje, eu quero que vocês sempre lembrem sobre a África. Lembrem de um país rico. Um país rico em cultura, um país rico na religião, um país rico economicamente falando, né? Lembra do Mansa Musa?
que amarrou o cavalo dele numa pedra de ouro, numa rocha de ouro, né? Então, um país rico em cultura, rico na própria natureza, né? A savana africana, né? O deserto do Saara, que tem muito sal, tem muitos animais, certo? Então, gente, a partir de hoje eu quero que vocês entendam e lembrem da África desse jeito, com uma grande civilização, com muita cultura, muitas religiões, né? Uma cultura extremamente avançada, vários reinos poderosos, né? Com muitas civilizações diferentes, com línguas diferentes. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero principalmente que vocês tenham conhecido a cultura africana de uma maneira diferente, né? De uma maneira que vocês não conheciam ainda, tá? E a partir da próxima aula, amanhã, nós já vamos estudar um pouquinho sobre os 10 reinos bárbaros, tá? Os 10 reinos bárbaros, beleza? Que foram aqueles reinos lá que invadiram e dominaram Roma, certo? Então, por hoje é